filme para vocês, né? Dos conceitos que serão falados aqui, aquelas pessoas da internet, podem anotar no bloco de nota, né, do celular, e você pega um desses conceitos e coloque em prática em sua vida. Tome a decisão de pegar um desses conceitos e aplicar na sua vida diária, para você ver o resultado daqui a algum tempo. E você puder testemunhar aqui, olha, eu apliquei o conceito tal e deu muito certo para mim, né? E Deus me abençoou a partir daí. Então, eu aproveito também para recomendar a leitura do livro de Provérbios mesmo. Tire um mês aí para você ler, são 31 capítulos, dá para você pegar o mês inteiro, todo dia ler um capítulo e aproveitar os ensinamentos que são expostos ali para o nosso crescimento e o benefício da nossa vida espiritual. Já foi dado boas-vindas aqui para o Marcos, juntamente com a Ilana, né? E outros, a Deise também, que hoje está aqui com a Deise, e era assídua nesse gravação. Faltava, né? Ela não duas. Mas a gente sabe que ela está vivendo aí um momento meio delicado, mas o Senhor está no controle de tudo, né? Ele sabe que é melhor para nós. Então, Deus te abençoe também por estar aqui. Todos encontraram Provérbios 9 e 10. Quem pode ler para mim? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Tem alguma versão diferente? O conhecimento do santo é a prudência? O entendimento do santo é a prudência também? O conhecimento do santo é o entendimento. No final, tem alguma versão diferente aqui? Não, né? Na Almeida e atualizada, ela é a sua, né? Que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. Na tradução, na linguagem de hoje, ela traduz de forma bem simples. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. É assim que ela traduz. Na Bíblia Viva, eu trouxe logo várias versões aqui para a gente poder gerar um entendimento a respeito. Né? Na Bíblia Viva diz assim: a base de toda a sabedoria é a obediência e o respeito ao Senhor. A base de toda a sabedoria é a obediência e o respeito ao Senhor. Sim, quem conhece o Santo Deus tem a verdadeira compreensão da vida. Na Bíblia Viva em português, diz o seguinte: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida. Então, eu resumi, colocando aqui, pegando todas essas versões, eu resumi colocando assim: para ter sabedoria, preste atenção, para ter sabedoria é necessário obedecer e respeitar a Deus. E para ter a verdadeira compreensão da vida, é necessário conhecer. Então, para ter sabedoria, precisa respeitar e obedecer a Deus. E para compreender a vida, é necessário conhecer ao Senhor. Parece uma coisa muito simples. Eu obedeço a Deus e eu o conheço. Como é a sua compreensão da vida? Então, para ter isso é necessário. O que o texto, na verdade, está dizendo é isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o
já disse, o livro de Provérbios ele traz conselhos práticos, diários e o mais interessante, atemporais. Por quê? Quando foi que Salomão viveu? Há quanto tempo atrás Salomão viveu? E ele trouxe conselhos que perguntam até hoje, porque são conselhos práticos do dia a dia da vida. Então, eles atravessaram os tempos, as gerações e nos atingem ainda hoje. Os conselhos que ele dá são conselhos que nos ajudam a compreender a vida de forma mais integral. Então, o primeiro conselho, ou a primeira indicação, ou o primeiro princípio para que você tenha uma vida bem-sucedida, seria ter sabedoria. Como é que a gente consegue sabedoria, meu povo? Pedindo a Deus. Buscando a Deus. Não escutei nada. Temor a Deus, mas como é que a gente adquire? Buscando. A Bíblia diz que a gente pode arrumar um bom dinheiro que dá para comprar sabedoria ali na esquina. Tem como a gente comprar de sabedoria? Não. Pode Como é que comprar. a gente consegue? Tiago recomenda que você peça a Deus. Se não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele a todos Ele dá. Se você pede, Ele dá. Ele dá sabedoria para que você gere esse temor, essa obediência e possa conhecê-lo de forma mais integral. Então é pedindo ao Senhor que a gente adquire sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria para cada situação da vida, porque as coisas são muito complexas, a própria vida nossa é muito complexa e a gente precisa ter discernimento. Eu trouxe aqui algumas pesquisas que eu fiz a respeito da sabedoria. A sabedoria, ela é um dom concedido por Deus, que Ele dá, né? É um entendimento profundo sobre a vida e sobre o propósito divino. Então, a sabedoria, como conceito, ela seria exatamente isso, um entendimento profundo sobre a vida, sobre o mundo e o propósito divino a respeito disso. É mais do que conhecimento intelectual. Ela é a capacidade de aplicar esse conhecimento, preste atenção, para tomar decisões sábias e viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela nos torna bem-sucedidos. Por quê? Tem algumas situações que eu quero pontuar. Primeiro, se você tem sabedoria de Deus, você tem visão de longo prazo. E o que é isso, visão de longo prazo? Você não enxerga as coisas só de acordo com o que está acontecendo aqui. Você consegue enxergar para além disso. Você está enfrentando uma dificuldade e ser capaz de olhar o que essa dificuldade pode gerar de ensinamento para você que vai favorecer o crescimento, tanto espiritual como o crescimento para a vida como todo. Então, uma visão de longo prazo, onde você enxerga para além das circunstâncias. Tem gente que está vivendo aqui hoje, ele se envolve tanto com o problema que ele não consegue enxergar saídas. Ele só vê o problema. E eu costumo dizer, quando a gente está no local, aqui nessa igreja, se Deus nos guarda, ela começar a pegar fogo, nós vamos olhar para o fogo. Porque não olhar onde é que tem uma saída, né? Onde é a porta, todo mundo vai correr para a porta, para quê? Para sair da situação. E não, porque se a gente ficar, meu Deus, olha o desse fogo.
gente olha o fogo, você vai olhando para o fogo vai crescendo e daqui a pouco você não consegue mais sair. Então você procura sempre uma saída. Os problemas são da mesma forma. As circunstâncias da vida que você tem envolvido, para mim que você está estudando. Então, as circunstâncias da vida, se você começar a olhar para a circunstância em si, você deixa de enxergar a saída. Então, quando o problema chega, você tem que olhar para o problema apenas para saber que problema é esse, que é isso aqui que eu estou vivendo. Ah, é X, então. Que solução eu posso dar para isso? Que saída eu posso encontrar para isso aqui? E aí você vai gerando estratégias para solucionar o seu problema. A sabedoria de Deus, ela me dá essa capacidade de olhar além do problema. Porque muitas vezes a gente fica totalmente depressivo. Porque quando você olha para a situação tão grande, tão difícil, você perde a esperança. Você está olhando para onde? Agora, se você começa a olhar para beleza, que solução eu vou dar para isso? O que eu preciso fazer para gerar uma solução? Que estratégia eu posso ter para resolver isso aqui? Aí sim, você vai ter uma visão a longo prazo. Depois disso, a sabedoria divina também nos capacita a ter prioridades corretas. Por quê, gente? Ela nos ajuda a identificar o que é mais importante. Porque às vezes, quando a gente não tem noção das prioridades, você fica partilhando de um lado para o outro. E você pode se envolver na tentativa de olhar para tantas coisas e não encontrar o foco certo. Perder completamente de foco. Então, vocês estão conseguindo ouvir, né? Todo mundo está lembrando? Chuva. Bastante. Então, a prioridade correta, você tem que olhar para as coisas que são prioridades. Eu costumo até dizer assim, na nossa listinha, a gente precisa listar o que é emergência, urgência e prioridade. A enfermeira aqui sabe o que é uma emergência. Uma emergência é para além da urgência. Na urgência, você precisa ser atendido. Se não for atendido, você não cuidar, você pode morrer. Agora, na emergência, você tem que ser atendido agora. Porque se você não for atendido agora, você morre. Por exemplo, chega no hospital uma pessoa, sofreu um acidente, está todo quebrado, é uma urgência ou uma emergência? Vamos comparar com uma pessoa que chegou infartando. Se a pessoa chegou infartando, quem deve ser atendido primeiro? Quem está infartando, quem está infartando? Quem está infartando, porque se ele está atendido naquele momento, ele vai morrer. Ou a perna quebrada, se ele não for cuidado, vai morrer também. Não tem problema. Ele tem tempo para ser atendido. Então, os problemas da gente, as situações que a gente está vivendo, nós precisamos classificar em emergência, urgência e as prioridades. A minha emergência aqui que eu não posso deixar de fazer. Eu preciso resolver. As minhas urgências são aquelas que eu preciso resolver, que não precisa ser já. Elas apenas têm que ter. E as prioridades são aquelas que eu vou classificar e eu tenho tempo para ir resolvendo à medida que elas forem sendo necessárias. Então, quando a gente classifica assim, fica mais fácil para você saber o que fazer com isso. Então, você classificando dessa forma, você vai ter noção de qual é o seu foco e vai evitar se distrair
coisas que não são necessárias na vida. A terceira coisa que a sabedoria divina nos concede são relações saudáveis. E aqui eu quero chamar a atenção para você, porque a Bíblia nos ensina, você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, ela nos ensina, a sabedoria divina nos ensina a cuidar dos outros, o que constrói relacionamentos fortes e saudáveis são fundamentais para o sucesso pessoal e profissional. Por que relações saudáveis, e aqui nós temos um jardim de grande problema. Relações saudáveis nos ajudam a ter sucesso pessoal. Por quê? Porque uma relação saudável, ela te serve de apoio emocional. E quem tem apoio emocional, o fato de você ter pessoas confiáveis, uma pessoa que você sabe que vai lhe ajudar no momento da necessidade, ajuda você a diminuir o estresse, a ter mais confiança na solução. Então, ter apoio emocional é necessário. Mas como você vai ter apoio emocional se você é uma pessoa que primeiro, em todo lugar que vai vir a confusão, você está sempre envolvido em disse-me-disse. Então, existe a necessidade da gente ter relações fortes, relações boas, para nos ajudar. Também, as relações saudáveis, elas nos ajudam a ter bem-estar mental. Por quê? Porque são conexões sociais positivas que nos ajudam a melhorar. E para vocês terem uma ideia, tem até uma autora aí, o nome dela é Rosana. Eu não lembro, não posso dizer agora. Você conhece ela? Ela é uma neurocientista. E ela fala muito bem a respeito disso. Ela trata, inclusive, como que a neurociência ela consegue identificar que a pessoa ela precisa ter pelo menos 5 pessoas positivas na sua vida. Pessoas boas, de boa comunicação, pessoas que são apoio para você. Se você tem 5 pessoas em quem confia, geralmente você tem estabilidade emocional, você tem conexões bem mais positivas e a sua mente ela fica mais positiva. Então a gente precisa um dos outros, né? Precisa um dos outros. Sem contar que a autoestima e a confiança também nos ajudam, elas são melhoradas a partir das nossas relações e o nosso próprio crescimento pessoal. Gente, as relações saudáveis, elas ajudam também no profissional, porque a gente cria o chamado network. Quem tem network, geralmente tem mais visibilidade. Você conhece alguém aqui, se relaciona bem com essa pessoa, tem um trabalho, essa pessoa já se relaciona com outro. No dia que surge uma parte da vida, ela vai se lembrar de quem? De você. Se você é uma pessoa irresponsável, se você é uma pessoa que vive em confusão, essa pessoa nunca vai se lembrar de você, né? E uma série de outras coisas, tá? Então, para praticar a sabedoria divina, nós precisamos ler e meditar nas Escrituras, pedir a Deus sabedoria e discernimento, participar da nossa comunidade de fé, que é viver em harmonia com os nossos irmãos, e ter paz interior. Provérbios 3, 5 a 6, ele nos incentiva a confiar no Senhor de todo o coração. Essa confiança traz paz interior e traz confiança para a gente enfrentar as dificuldades da vida, tá, gente? Eu disse que o primeiro era o quê? Sabedoria divina, né? Que a gente precisava buscar. Tudo isso que eu falei está dentro da sabedoria divina.
Se você tem sabedoria divina, você tem tudo isso aqui. Visão de longo prazo, prioridades corretas, relações saudáveis. E se você tem relações saudáveis, você tem uma vida muito mais harmoniosa, tanto mental quanto relacional. E ainda por cima, espiritual, porque isso lhe ajuda a ter um contato melhor com Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, é o segundo conselho para você ser bem sucedido, é trabalho árduo e dedicação. Não tem mágica, não. Como é que a pessoa quer ser bem sucedida deitada em cima de uma cama, esperando a morte chegar? Vai ser bem sucedido como? Então, por isso que Salomão ele recomenda você aprender com a formiga, porque a formiga ela é super inteligente. No período do inverno, ela está fazendo o quê? Está dentro do buraquinho dela. Comendo o quê? O que ela trabalhou durante o verão, que estava tudo tranquilo, ela estava lá, guardando para quando a necessidade chegasse. Então, Salomão manda a gente aprender com ela. Olha, Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, se você quer atingir os seus objetivos, você precisa persegui-los. Eu costumo dizer assim: você está aqui e quer chegar naquela porta, se você fechar os olhos, você não chega lá por mágica. Chega. O pirim era só no sentido do capão amarelo. Que a Emília jogava um pozinho, né? E ela dizia assim, pirim, e ela ia para onde ela queria com pirim. Pirim não existe. Portanto, a gente precisa de trabalho. Se você está aqui e quer chegar por lá, você precisa seguir o protocolo, que é caminhar na direção daquilo que você quer. Por exemplo, você vai estudar. Eu vou entrar aqui a Mayra, advogada. O anoiteceu o estudante, amanheceu advogada? Claro que não. Ela passou 5 anos numa faculdade. Se quiser, 5 anos. Todo dia ela tinha que aguentar o professor chato, fazer prova, estudar uma ruma de livros. Isso é um protocolo. Se ela estudar 4 anos e meio e ela deixar o último período, acontece, se torna advogada, tem que cumprir todo o protocolo. Então, eu estou aqui, quero chegar ali, eu preciso identificar como eu consigo. O nosso problema é porque às vezes a gente olha para a situação e diz assim: eu não consigo. Eu não consigo é uma frase limitadora. Você já está dizendo, não adianta nem eu tentar. Não vou conseguir. Você se estimula a não tentar. E se você não tenta, não existe nem possibilidade de conseguir. Se você tenta, você tem 50% de chance de conseguir, 50% de chance de não conseguir. Mas tem a chance de conseguir. Se você nem tenta, você tem 0%